Glória a Deus. Quem tem ouvidos? Quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Isaías, capítulo 61. Capítulo 61. A partir do primeiro versículo. À medida que você encontrar, coloque-se em pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do verso de número 1. Podemos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Feche os seus olhos. Senhor, o que dizer diante da Tua presença que nos constrange, que revela quem somos, que é capaz de mostrar as nossas limitações, mas esta mesma presença que mostra quem somos também vem dotada de esperança, nos mostrando que é possível viver um tempo de transformação na Tua presença. Nesta hora que ouviremos a Tua voz, por meio da Tua palavra, nós te pedimos uma vez mais, Senhor, revela-nos agora a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nos conceda a graça de entender a Tua voz e poder sentir Teu Espírito queimando dentro do nosso coração, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Cristo ressurreto se manifesta a eles, e ao mencionar as Escrituras, o coração deles se aqueceram de uma maneira muito poderosa. Aquece o nosso coração nessa noite, aquece as nossas vidas e nos ajude a viver uma nova experiência através da ministração da Tua palavra. Me coloco como instrumento em Tuas mãos, mesmo sabendo que não sou digno, mas quero crer que essa noite o Senhor nos escolheu para cumprir essa missão. Me ajuda a cumpri-la com excelência. Eu me coloco aos Teus pés e peço a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento.
Glória a Deus. Alguns dias atrás, orando pela madrugada, que é um dos momentos que tenho apreço e procuro fazê-lo a partir da direção do Espírito Santo, ele ministrou com muita intensidade esse texto, e eu fui profundamente tocado por ele, porque o texto ele nos chama a um desafio, mas ao mesmo tempo que ele nos chama a um desafio, ele promove em nós a possibilidade de concluir esse desafio com excelência. Porque quem chama capacita, quem chama direciona, quem chama dá as habilidades que precisamos para cumprir a missão. Só que muitas vezes a gente acaba sendo tendencioso a negar o chamado que ele tem para nós, utilizando de certas desculpas, colocando na mesa, num diálogo com ele, as nossas fragilidades. Quando ele vai nos chamar a um compromisso, a gente sempre tem uma palavra na ponta da língua, dizendo: Deus, não consigo fazer, não sou capaz, não tenho como me expressar. Como muitos na Bíblia utilizaram estas desculpas. Exemplo disso, Moisés, quando Deus o chama, quando ele observar a sarça no Horebe que queimava, contudo não se consumia, e Deus o chama para uma grande missão, ele disse: Deus, eu não sei me expressar. Alguns intérpretes chegam a dizer que esse fato de dizer que não sabia se expressar era uma limitação, ou seja, ele era gago e consequentemente não tinha uma retórica precisa para poder ministrar ao povo que estava cativo nas mãos de Faraó. Como por exemplo na história de Jeremias, e é um dos chamamentos que mais me chama a atenção na Bíblia. Eu confesso, me sinto muito singular, porque foi a desculpa que eu encontrei para Deus, e olha, como se Deus não soubesse quem sou eu. Mas Jeremias foi um tipo de uma pessoa que Deus chamou: Jeremias, eu tenho um projeto para você. Você faz parte de um sonho meu. Eu quero te usar nesse projeto. Mas Jeremias disse: não, peraí, há um equívoco aí, Senhor. Eu sei que tu não falha, mas desta vez o Senhor errou o alvo, porque eu não sei falar. Eu sei que eu sou como uma criança, eu não sei me portar diante de um público mais maior, eu não sei me portar diante de muitas pessoas. Então como é que eu vou pregar, como é que eu vou proclamar, como é que eu vou dizer aquilo que tu queres? Eu tenho essa limitação, mas Deus, com a sua soberania, com a sua onisciência, ele disse assim: Jeremias, não diga tu que és uma criança, porque tudo aquilo que eu mandar você falar, você vai falar, e aonde eu mandar você ir, você irá. Eu te chamei para este propósito, Jeremias, então fica tranquilo, porque eis que ponho sobre ti as minhas palavras. Eu compreendo que quando Deus chama, Deus dá as ferramentas necessárias para que a missão seja cumprida com excelência. Então não dá para eu e você encontrar desculpas para Deus. Aliás, é um grande equívoco nosso fazer isto, porque o mesmo Deus que nos chama foi o mesmo Deus que nos criou. Então ele conhece de cor e salteado que você não é habilitado para fazer aquilo. Ele sabe que você não é capaz para realizar. Ele sabe que você não tem condições para fazer. É por isso que ele me chama, e é por isso que ele te chama, porque todo aquele que se acha autossuficiente, ele está dizendo que não precisa de Deus. Mas aquele que diz: Deus, eu não sei, eu não posso, mas estou à disposição, Deus começa a operar sobre a vida dele e dela. Será que tem alguém aqui nessa condição? Então vira para esse crente que está do seu lado e fala assim: não jogue para Deus as suas desculpas. Continua olhando para ele, ver se ele olhou de cara feia para você, ou já deu um sorriso meio sem graça. A Bíblia chega a dizer que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias.
Olha um louco aí do teu lado, olha um louco aqui no altar. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Aqui, tem um fraco aqui, ó. Tem outro aí, tem alguém que está na mesma condição que eu. Levante a sua mão só para sinalizar para os céus. Então foi por isso que Ele te chamou, crente. É por isso que Ele quer te usar de uma maneira intensa, de uma maneira poderosa. O problema é que eu tenho a sensação, eu não sei se você é crítico como eu quero crer que sim, mas eu tenho a sensação de que esta paixão está se perdendo. Aquela palavra que Jesus deixou a nós, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, eu tenho a sensação de que ela se encaixa muito bem no século 21, porque nós temos igrejas cheias de gente, mas vazias de Deus. Nós temos percebido uma apatia espiritual como nunca na história. Nós temos vivido um tempo de analfabetismo bíblico como nunca. Nós temos um número expressivo de pessoas que estão dispostas a pagar um preço para ir a shows. Mas temos pouquíssimas pessoas que estão dispostas a ralar o joelho em oração, a colocar a sua cara no pó para buscar a presença do Senhor. Nós temos um número expressivo de pessoas que reclamam de tudo e de todos, e o Facebook é uma plataforma para isso. As pessoas parecem até leões ao descrever algo acerca daquilo que pensam, mas não mexem nada para mudar nada. Continua na sua inércia, continua na sua ociosidade, continua na sua paralisia espiritual, continua na sua preguiça, mas afinal de contas é uma draga para falar mal dos outros. Graças a Deus que esta palavra não compete à Igreja Metodista Central em Santa Cruz, por favor. Aqui nós só temos pessoas dotadas do Espírito Santo. Aqui só temos pessoas que querem Deus e mais Deus, e querem Deus e continuam querendo Deus. Aqui nós temos uma igreja que está disposta a pagar preço. Aqui nós temos uma igreja que está disposta a abrir mão. É ou não é? Mas lá na igreja do Afeganistão, que é o que muito acontece, muita gente tem deixado de cumprir isto. Muita gente não está disposta a renunciar. Muita gente quer viver na balela espiritual gospel. Muita gente quer viver uma vida de oba-oba na igreja. E eu confesso, meu irmão, eu sinto saudades. Saudades daquele tempo em que a igreja, 3 horas da tarde no domingo, pegava a sua caixinha de som, pegava um microfone, pegava um violãozinho, pegava às vezes até uma panderola. Alguém começava a falar a paz do Senhor às 3 horas da tarde com aquele sol queimando a muleira, mas estava disposto a pagar o preço para falar do amor de Cristo para as vidas que ali passavam. Eu estou com saudade daquela igreja que dedicava a sua vida em oração, e que quando o pecador passava na rua, ele era tão tomado pela presença do Espírito de Deus que ele sentia a necessidade de entrar nela e reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Eu tenho saudades daquele povo que quando fazia uma convocação, uma santa convocação para jejuar, existiam milhares e milhares de pessoas que levantavam a sua mão e diziam: eu vou me abdicar para me santificar ao Senhor. Eu sinto saudade disso. Tem alguém também que sente saudades? Eu sinto saudades daqueles cultos feitos nas ruas, em que colocavam palanques. Eu sinto saudade até daqueles bebuns que chegavam para atrapalhar. Vocês lembram disso? Tentavam atrapalhar, tinha gente que esnobava, tinha gente que desdenhava, mas tinha pessoas que paravam para ouvir. Eu sinto saudade quando alguém chegava assim: tu lembra do culto tal dia? Sim, naquele dia eu estava na minha casa, você não me viu, mas eu estava ouvindo a sua pregação, e ela veio de encontro à minha necessidade. Eu hoje tenho Jesus na minha vida, e agora compartilho com os meus amigos e com a minha família. Hoje nós estamos vivendo, amados, um
um saudosismo. O que é saudosismo? Preste atenção numa coisa. O passado ele é importante, desde que ele seja referência. Dá para entender isso? Saudosismo é aquele que só se apega no passado. Você já viu gente que diz assim: nossa, o meu tempo que era bom, década de 70, a década da brilhantina, a década de 80, quando eu usava aquela calça boca de sino, quando eu usava aquele cabelo Black Power, ou quando eu queria imitar os Beatles que tinham um cabelo melhorzinho, aí dava uma crescida no cabelo. Eu sinto saudade, nem sei como é que é o nome daquele pente que a galera pegava para pentear, mas agora você tá careca, não tem mais aquela cabeleira de antes, e aí você começa a sentir saudades daquele tempo. Mas aí você se esquece, meu irmão, que o passado já passou. Você precisa viver é o agora. Eu sei que as histórias do passado são importantes para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, mas a gente não pode ficar apegado a ele. Sabe por quê, meu irmão? Se ficarmos apegados ao passado, nos tornamos saudosistas e aí ficamos paralisados no tempo. Amados, há poucos dias atrás, e aí eu vou me restringir ao povo chamado metodista. Segura no banco que essa é para você, meu irmão. Fecha a porta e não deixa ninguém fugir aí, Almir. Fecha aí, Lu. Ninguém corre. Eu vou tirar até o óculos. Isso, fica igual jogador de futebol americano aí, Almir. Se alguém tentar passar, tu joga o ombro. Eu profetizo a unção de Sansão na tua vida agora. Aleluia. Amados, há poucos dias atrás, e ontem em especial, fizemos uma celebração. O culto do coração aquecido. Eu vou contar a história para você. No dia 24 de maio de 1738, pela manhã Wesley tomou conhecimento de que um leigo estava pregando o evangelho, e você sabe bem que Wesley era clérigo anglicano, e a cabeça do clérigo era: um leigo não pode pregar o evangelho porque ele não tem habilidades teológicas para falar sobre o assunto. Esta era a mente de Wesley e de tantos outros em sua época. Mas numa conversa com a sua mãe, Susana Wesley, uma mulher sábia, que teve 19 filhos, mas que 8 deles faleceram. Um deles era John Wesley, e ali ela estava conversando. Susana era uma mulher cheia do Espírito Santo. Orava 1 hora por dia, todos os dias. Você sabe como ela começou a alfabetizar seus filhos? A partir das Escrituras Sagradas. Cada momento ela dedicava a um, e era 11, hein? Tem gente que está com um, já está arrancando o cabelo. Ela dedicava para os 11 o mesmo tempo, orientando acerca da palavra de Deus. Nessa manhã Wesley chegou para ela e disse: mãe, tem uma coisa errada. Tem um cara aí que acha que é o rei da cocada preta. É claro que eu estou contextualizando aqui só para você entender. Ele está pregando, mas ele não tem habilidade para isso. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem know-how para isso. Ele não pode fazê-lo. E aí Susana, com a sua sapiência, e mãe sabe o que diz, é ou não é? A mãe tem algo de Deus na vida dela. Eu creio assim. Ela disse: meu filho, você está tirando conclusões precipitadas. Você nem sabe o que ele está falando. Faz o seguinte: hoje não tem um culto, então vai lá, ouça-o falar, depois você tire as suas conclusões. Ele, como filho obediente, aliás, ele conhecia o texto dizendo: honra pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Ele obedeceu. E aí ele foi numa rua em Aldergate, e quando ele estava ali cultuando ao Senhor, por volta das 20h45 da noite, enquanto aquele homem lia o prefácio que Lutero escreveu da carta aos Romanos, o coração dele foi aquecido. Ele sentiu algo diferente dentro dele, e muito mais do que uma sensação interna, ele percebeu que os seus pecados haviam sido perdoados. E aí nós compreendemos que esta experiência se tornou um divisor de águas na vida de John Wesley. Essa história te empolga?
Wesley começou a pregar. Os púlpitos das igrejas anglicanas não estavam mais comportando, porque ele estava pregando uma salvação que vinha pela graça mediante a fé. Wesley estava trazendo de volta, resgatando aquele princípio da igreja primitiva. E quando as igrejas se fecharam, ele subiu no túmulo de seu pai e disse a célebre frase: o mundo é a minha paróquia. E começou a pregar o evangelho em todos os lugares. Ia em minas de carvão, pregava em fábricas e indústrias, falava do amor de Deus nas praças, nas esquinas. E milhares e milhares de pessoas vinham ouvi-lo falar acerca da salvação de Deus. Alguns historiadores do metodismo chegam a declarar que após a sua morte, ele deixou espalhada entre a Inglaterra e a América do Norte aproximadamente 140 mil pessoas em grupos pequenos, 70 mil na Inglaterra e 70 mil na América do Norte. O avivamento wesleyano mexeu com o país, com uma nação. Se você não sabe, no início, quando começou aquela luta que hoje já não existe mais, mas aquela luta, a luta em favor dos trabalhadores, foi John Wesley que começou essa iniciativa, porque os trabalhadores trabalhavam 12 horas por dia, não tinham feriado, não tinha hora extra, eram escravos nas mãos desses donos de indústria, e ele lutou em favor deles, lutou em favor das crianças. Enfim, ele revolucionou pelo poder do Espírito Santo um país. Até hoje é reconhecido o movimento wesleyano. Até hoje é lembrado esse movimento do qual fazemos parte. Nós somos fruto desse suor derramado no século XVIII. Wesley chegou a dizer: ponha fogo no teu sermão, ou ponha teu sermão no fogo. Wesley disse o seguinte: nada a se fazer senão a ganhar almas. Wesley chega a mencionar: dai-me 100 homens como eu, que não temam nada senão o pecado, que não amem nada senão a Deus, e nós abalaremos o mundo. Uma vez chegaram para John Wesley e disseram assim: como você consegue atrair multidões? Ele disse: é simples, eu me coloco em chamas, para que outros possam me vir e me ver queimar. Era um homem que tinha uma mensagem arrebatadora. Existe um livro do Ratzenha, a história do povo metodista, e eu lembro até a página 100. O autor chega a dizer que havia tempos em que John Wesley ministrava a palavra numa praça e pessoas iam caindo ao chão, pedindo graça e misericórdia, aceitando Jesus no coração deles. Meu irmão, essa história é empolgante, essa história nos chama a atenção, mas essa história precisa nos chamar uma responsabilidade. Wesley já morreu, Wesley já está desfrutando do seio de Abraão, Wesley já está na glória, e agora a gente fica com a história, a gente fica com a tradição, mas a gente não arregaça as mangas para cumprir a missão. Então não basta bater no peito e dizer que é metodista se não faz aquilo que deveria fazer. Ainda dá para dar glória a Deus? Ainda me amas? Você sabe quanto tempo Wesley orava por dia? No mínimo 2 horas. Às vezes ele chegava a orar 5 horas por dia. Wesley escrevia sermões que pareciam artigos. Wesley chegou a escrever até acerca de medicina, livros medicinais. Tem um pastor até que está querendo que Wesley já compreendia no século XVIII acerca do código genético humano. Ele ainda está na pesquisa, e eu quero esse livro para saber da onde ele está tirando isso. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, às vezes somos leões para falar mal da igreja dos outros. E é claro que discrepância a gente tem que falar. Aquilo que é herético, aquilo que é heresia, a gente precisa ser voz profética. Não podemos nos omitir.
Mas também não podemos cair na arrogância de achar que temos toda esta história que é fascinante, que é linda. Eu confesso para você, meu irmão, eu não nasci em berço evangélico. Eu me converti numa igreja metodista lá na Baixada Fluminense, em Comendador Soares. Mas por alguma razão Deus queimou no meu coração e falou: você vai ser metodista. E eu sou apaixonado pela igreja do qual Deus me deu condição de nascer de novo. Não consigo me ver em outra denominação, com todo o respeito e carinho que elas merecem. Mas eu não consigo. E aí, amados, eu começo a perguntar e a questionar a Deus. A história é fascinante, mas eu não posso me apoiar nela. Eu tenho que entender que o mesmo Espírito que lá no dia 24 chamou John Wesley, há um compromisso maior, há uma responsabilidade maior. É o mesmo Espírito que tem tomado a minha vida para revolucionar o lugar do qual eu estou inserido. E aí, quando a gente se depara com esse texto que aqui acabamos de ler, Isaías traz sobre si dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para proclamar aos quebrantados, a dar cura aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías falava acerca daquilo que estava acontecendo com ele, mas também profetizava uma palavra que estaria inserida ao Cristo ano depois. E no capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que depois da tentação de Cristo no deserto, o Espírito Santo de Deus com poder o conduz, o leva até a Galileia, e ele então começa a pregar o Evangelho às sinagogas. Aquilo que ele disse em Marcos 1,15, quando ele declara: crede no Evangelho e arrependei-vos. Jesus começa então a pregar, e ele chega na sua cidade, na cidade de Nazaré. E dentro de uma sinagoga ele entrou, e aquele que estava, o chefe da sinagoga, entrega o livro, o rolo do profeta Isaías em suas mãos. E ele abre exatamente no capítulo 61. É claro que naquele tempo não havia capítulos nem versículos, isso é posterior. Mas só para que a gente entenda, ele abriu nesse capítulo e ele começou a ler exatamente esse texto que li a vocês. E ele chega a dizer: a partir de hoje, essa palavra se compromete, se cumpre na minha vida. As pessoas ficaram ali querendo ouvir o que ele queria, o que ele estaria para dizer. E ele então começa a dizer a palavra, e aí você conhece o desfecho da história. Muitos ali não compreendem, porque afinal de contas ele era o filho de José, mas ele sai daquele lugar convicto de que tinha uma missão a cumprir. Aí a obra de Deus começa a se concretizar. O Espírito que tomou a vida dele para curar os enfermos começou a operar. Ele começou a curar leprosos, ele começou a curar coxos, ele começou a curar aleijados, ele começou a curar pessoas que tinham todo e qualquer tipo de problema. Ele não só fazia cura, mas ele também ressuscitava mortos. Ele começou a operar coisas que nenhum profeta na história foi capaz de fazê-lo. Ele tinha a presença do Espírito Santo para revolucionar o tempo dele e a sua geração. Só que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas antes de ir, nos deixou uma palavra: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. As obras que eu fiz, vocês farão maiores, porque eu vou para o Pai. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Eu vou parar por aqui, senão vai virar vigília. Deixa eu te dizer uma coisa. A mesma palavra profética contida no profeta Isaías, há mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus,
que se tornou uma realidade na vida do profeta e que 500 anos depois se tornou uma realidade na vida de Jesus e que anos depois se tornou na vida dos apóstolos. 2000 anos se passaram, mas o Espírito continua o mesmo. O Espírito continua operante, ele continua agindo, ele continua fazendo. E aí, meu irmão, eu quero convidar você a entrar nessa visão e mergulhar nas asas do Espírito Santo. Eu quero convidar você a viver um tempo diferente na presença do Senhor. Permitir que esse Espírito tome a sua vida de tal maneira que aonde você estiver possa exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero profetizar que na tua casa alguém vai sentir esse cheiro. Eu quero profetizar que lá no seu trabalho teu chefe vai sentir esse cheiro. Eu profetizo que lá na tua escola alguém vai sentir esse cheiro. Eu profetizo que numa fila de banco, lá na loteria, numa loja, alguém vai sentir esse cheiro, porque a minha palavra hoje para você eu profetizo que o Espírito de Deus traga de volta a essência no teu coração, que você volte a ter prazer nele, ter desejo por ele, ter prazer nele. Meu amado, você é convidado a sair dessa apatia. Tem pessoas que se contentam em ficar à margem. Mas eu quero aprender como Ezequiel. Eu quero mergulhar nas tuas águas. Eu quero viver um tempo que nunca vivi na minha história. Eu não sei, eu não quero ser presunçoso, meu irmão. Não peço a Deus para ser como John Wesley. Até porque John Wesley tem hora que ele era chato a beça, né? Vamos combinar? Mas era um homem de Deus, alguém que dedicava a sua vida. Eu não peço, amados, para ser um Billy Graham. Não peço isso. Eu acho que é até presunção da minha parte fazer esse tipo de oração. Eu não peço para Deus para eu ser Charles Finney. Eu não peço para Deus para ser Moody. Eu não peço para Deus para ser qualquer outro homem que marcou a sua geração. Não, eu peço para Deus para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não sei se tem que ser um pastor somente de uma igreja pequena. Eu não me importo com isso. Eu quero estar no lugar aonde o Espírito de Deus me colocar. Eu não estou preocupado se Deus vai me levar para um grupo pequeno ou para multidões, meu irmão. Isso daí muitas vezes alimenta a vaidade. Não, eu quero fazer o que Jesus mandou fazer. Se tiver que pregar para um mendigo, que o seja. Se tiver que pregar para um bêbado, que o seja. Tem gente que se limita a não pregar para bêbado porque vai achar que ele não vai ouvir. Meu irmão, a palavra de Deus vai além daquilo que tu imagina. Fala do amor de Deus, porque o álcool vai ter que bater em retirada e a palavra vai alcançar o coração dele. Eu profetizo que o Espírito de Deus vem te sacudir nessa noite. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai te acordar pela madrugada. Antes do teu despertador tocar, o Espírito de Deus vai tocar no teu ombro para dizer: ei, meu filho, ei, minha filha, eu quero bater um papo contigo, eu quero conversar com você, eu quero estreitar os laços de comunhão, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero profetizar que quando você for tomado por essa presença, você vai proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Você vai impor a mão sobre os enfermos serão curados. Você vai liberar uma palavra profética e aquele que está aprisionado vai receber liberdade de Deus. Deus irá lhe dar a chave dos cadeados que aprisionam pessoas da tua casa, da tua família. Eu profetizo que Deus vai sacudir você para que você sacuda outras pessoas. Eu profetizo isso, meu irmão. Se você quer pegar, pega, porque essa unção está sobre nós, mas somos nós que decidimos se vamos carregar para casa ou não. Então, se você está disposto, levanta a sua mão e diga: Deus, eu quero mais de ti. Começa a dizer para ele aí, libera a tua voz, solta a tua língua, homem de Deus, solta a tua língua, mulher de Deus, e começa a dizer: Senhor, eu não quero mais viver à margem, eu não quero mais viver uma vida anêmica, eu não quero mais viver uma vida apática, eu não quero ser um parasita, mas eu quero seguir adiante, eu quero seguir a tua palavra, custe o que custar. Oh, aleluia, renabashuria decana.
Chega de gente reclamando nos bastidores. Jesus te chama para ser voz profética, meu irmão, minha irmã. Jesus te chama para sacudir a sua geração. Jesus nos chama para isso, irmãos. Você acha que você está aqui por quê? Já parou para pensar nisso? Qual é a tua missão aqui? Já sei, pastor, é limpar o banco. Toda vez que eu sento, ele fica um bril. Olha, eu saio entusiasmado porque cumpri a missão. Foi para isso que você veio? Eu quero crer que não. Eu quero acreditar que você veio aqui porque ainda que você não saiba, a tua alma está gemendo dentro de você, pedindo: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você sinta esse interesse todos os dias, que isso seja uma necessidade como você tem, biologicamente falando. O teu espírito precisa ser alimentado, e só Deus pode alimentar o seu espírito. Eu quero convidar você a ficar em pé. Ministério de Louvor, pode vir. Eu queria orar contigo. E eu quero ser bem direto e bem honesto. Até porque, amados, eu entendo que tendo um número grande na frente ou pequeno, para mim não faz diferença nenhuma. A minha responsabilidade aqui é trazer para você a mensagem que queima dentro de mim. A decisão de receber a mensagem é sua. Mas se você se sente apático na fé, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Seja sincero consigo mesmo. Você que sente que precisa de mais vitamina do céu. Você que está sentindo que as suas forças estão se acabando. Parece que você está no limite. Eu quero orar pela sua vida. Você que está dizendo assim: eu não aguento mais. A minha vontade é ir embora, é desistir. Vem aqui, eu quero orar por você. Deixa o Espírito de Deus sacudir o seu coração. Deixa o Espírito de Deus tomar a sua vida. Deixa Ele trazer de volta aquela alegria que outrora existia, mas que hoje não tem mais. Deixa Ele resgatar aquilo que queimava dentro de você há alguns anos, e por causa das circunstâncias, por causa de uma palavra de alguém, por causa de uma atitude, você perdeu aquele sentimento, você não sente mais aquele prazer que outrora existia. Você que quer voltar para os braços do Senhor e quer ser tomado desse Espírito. Você que tem dito assim: nossa, eu tenho uma promessa, mas demorou tanto, eu fiquei tão chateado porque não aconteceu no meu tempo, e aí agora estou vivendo uma vida à margem, estou por um fio na fé. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que sente vontade de Deus, eu quero ouvir. Em nome de Jesus. Abre os meus olhos. O Espírito de Deus está aqui para trazer de volta no teu coração. Meu coração, quero sentir. Pastor, eu orava tanto. Eu jejuava, eu dava tanto de mim, eu dedicava tanto, mas agora eu não sinto mais isso no coração. Parece que eu venho na igreja bater ponto.
Jesus quer trazer de volta a missão.